9h22 da manhã, 9 horas mais 22 minutos, nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490, manhã desta terça-feira, dia 26 de maio de 2020. Na linha conosco, o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul. Bom dia, deputado. Bom dia, Rádio Taquara, bom dia, população taquarense. Para nós sempre é motivo de orgulho falar com vocês. Deputado, vamos conversar aí sobre algumas ações relacionadas ao seu trabalho na Câmara, também sobre algumas questões do país. Mais especificamente para a nossa região aqui, tem um impacto muito expressivo a questão calçadista. Eu sei que o deputado está trabalhando, está atuando em algumas demandas, conversando com entidades relacionadas à indústria de calçado, sobre a crise que vive o setor. Quais as demandas que essas entidades das indústrias têm passado para o deputado e como está sendo articulado para atender essas demandas? Com a crise de saúde pública que nós estamos enfrentando, os reflexos econômicos eram certos, como realmente estão acontecendo. E nós fomos já demandados por inúmeros segmentos, e um deles é um segmento, um setor muito caro, muito especial para nós gaúchos, que é o setor da indústria calçadista. E nós tivemos a oportunidade de fazer já reuniões virtuais com o governo federal, reuniões intermediadas por mim, com lideranças da indústria calçadista aí do Rio Grande do Sul, de Igrejinha, Dois Irmãos, Três Coroas, Parobé, e a Bicalçados, que é a Associação Brasileira da Indústria Calçadista, tem dado importante contribuição, trazendo as necessidades. Nós estamos buscando, junto ao governo federal, uma linha de crédito específica para a indústria calçadista, e não só do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil, através do BNDES. Já fizemos reuniões, inclusive, com técnicos do BNDES nesse sentido, e sabemos que a atenção do governo federal, a dedicação em achar alternativas, em achar saídas, porque, vejam, só no Rio Grande do Sul são 100 mil empregos que a indústria calçadista coloca. E nós já temos a informação, através das entidades da indústria calçadista, que só no Rio Grande do Sul, cerca de 10 mil empregos já foram perdidos, já foram encerrados. No Brasil, o número ultrapassa 30 mil. Então, nós precisamos sim achar alternativas, seja através de financiamentos junto ao BNDES ou Caixa Federal, seja através de incentivos que o governo pode agora, na retomada da economia. Nós estamos próximos da retomada da economia, mas que incentivos que o governo federal possa dispor a esse importantíssimo setor. Quais são esses incentivos e como eles estão no governo, deputado? Nós temos, inclusive, uma medida provisória 936, que deve ser objeto de votação. Ela já está valendo, mas tem que ser ainda confirmada pelo Congresso. E nessa medida provisória já há ali uma série de relativizações nos contratos de trabalho, como possibilidade de diminuição de carga horária, com diminuição também respectiva do salário, sem a demissão, sem haver a demissão dos empregados. Mas talvez o que o setor esteja buscando mesmo agora, nesse momento, é capital de giro. E capital de giro com juros ínfimos, com juros baixos, é que nós estamos buscando. O BNDES, que é o Banco de Fomento nosso, dos brasileiros, já se colocou à disposição, só que esses empréstimos são fornecidos via bancos, né? Bancos privados, própria Caixa Federal, né? Aí no Rio Grande do Sul existe uma cooperativa de crédito, não sei se eu posso falar o nome, mas que a Sicredi, que é parceira do BNDES
nessas linhas de financiamento e estamos acompanhando, né, para e passo, todos os momentos e à disposição do setor para que esse setor tão valoroso para nós gaúchos, né, porque pega toda aí Vale dos Sinos, Vale do Paranhana, com uma tradição que se expandiu para o Brasil inteiro a partir do Rio Grande do Sul, e nós temos então maior interesse em manter a indústria calçadista gaúcha rígida, forte. Havia lá no início do ano uma perspectiva de crescimento de 2,5% a 3%, e com o desastre da pandemia, a crise no setor calçadista tem nos preocupado muito, porque como não é um produto de primeira necessidade, as primeiras necessidades são alimentação e medicação, no caso do enfrentamento da crise, provavelmente o setor calçadista será um dos últimos a retomar a sua normalidade. Então, as preocupações são grandes, mas também a nossa atenção e dedicação também é grande para que esse segmento não seja alijado. Deputado, também alguns municípios do Rio Grande do Sul estão recebendo recursos para o combate à pandemia e o combate ao Covid. Quais são as informações que o deputado tem a respeito disso? O Ministério da Saúde disponibilizou já desde a semana retrasada recursos que só para o Rio Grande do Sul chegam a 400 milhões de reais para investimento específico no coronavírus, seja na aquisição de EPIs para os profissionais de saúde, seja para o tratamento mesmo daqueles que já estão ou já sofrem com a contaminação da Covid-19, do coronavírus. Então, vários hospitais, sobretudo e principalmente os hospitais regionais, receberam já esse aporte, que deve estar chegando já lá no caixa dos hospitais, provavelmente até final do mês que vem, final de junho, e é uma ajuda que vem, claro, não para resolver todos os problemas, porque nós sabemos aí que tem regiões que são muito afetadas com o coronavírus, enfim, mas temos certeza que será sim um alento, uma contribuição importante nesse momento que todos nós fomos pegos de surpresa, né? Muitos hospitais aí precisando de máscaras, de aventais para o seu corpo médico e de enfermeiros, álcool gel, equipamentos, viseiras, e não havia essa previsão orçamentária nos hospitais. Então, um recurso que chega para fazer frente a um fato novo, negativo, que esperamos, com o menor prazo possível, esses recursos chegam para fazer esse ataque à pandemia. O deputado também propôs, ainda nessa questão de recursos, que o fundo eleitoral seja usado em ações de enfrentamento ao coronavírus. Como está esse debate lá na Câmara dos Deputados e também junto ao Congresso Nacional, Senado, enfim? Eu apresentei um projeto de lei número 649/2020, foi em março desse ano, já nós afetados pelo coronavírus, e o projeto busca fazer a realocação dos 2 bilhões de reais destinados para o fundo eleitoral ao Ministério da Saúde para o enfrentamento da pandemia. Esse projeto está tramitando na Câmara, ainda não foi pautado, carece de um acordo dos líderes dos partidos, e isso até agora não houve. Em especial os partidos maiores não querem abrir mão, me parece, dos 2 bilhões que serão utilizados agora nas eleições para vereadores e prefeitos, mas nós, com a força e a cobrança da sociedade, né, e considerando a necessidade que a crise de saúde pública impõe, estamos otimistas para que esse projeto entre na pauta da Câmara, seja votado e aprovado, destinando então, retirando os 2 bilhões que já estão separados no orçamento de 2020, retirando do chamado Fundo Especial Eleitoral, colocando para o enfrentamento da pandemia.
Deputado, o senhor é vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Muitas vezes a gente vê notícias a respeito de que o governo federal tem dificuldades na Câmara dos Deputados de articulação política. Na sua visão, do que decorre essas dificuldades? As dificuldades próprias de um governo que chegou e se dispôs a fazer uma gestão diferente, um modelo de governança diferente, onde foram diminuídos de 29 para 22 ministérios e cada um dos ministérios foi indicado diretamente pelo presidente Bolsonaro, sem aquela tradicional interferência dos partidos políticos. E com isso, com um governo técnico, e nós vimos aí que os ministérios, na sua esmagadora maioria, são ministros técnicos, que muitos deles que nem filiação partidária tiveram até hoje, não tem passagem pela política, e a governança técnica, ela traz resultados positivos, dando resultados positivos para a população, mas por outro lado, né, causa descontentamentos políticos, porque vimos aí de 30 anos com partidos políticos e atores políticos praticamente dando as cartas dentro do Poder Executivo Federal, né? E o presidente Bolsonaro chegou e alterou esse azimuth, né? Alterou essa diretriz e disse: não, agora eu vou fazer a indicação com base em questões técnicas e de confiança, e isso era natural, como realmente foi, que houvesse resistência. Mas agora eu percebo aqui na Câmara que já há uma conformidade, já há uma assimilação por parte do Congresso, entendendo que, claro que teremos dificuldades, mas entendendo que o papel do Parlamento é de legislar e fiscalizar os demais poderes. Não, o papel do Parlamento não é de indicar ministros, secretários, ou muito menos de mandar no Poder Executivo. Como também o papel do Executivo não é de fazer interferência em outros poderes, né? No Parlamento, sobretudo. Então, essa divisão de poderes, na minha visão, é salutar, é bom para a República, é bom para a democracia do Brasil, inclusive, mas, claro que com essa separação mais bem estabelecida, mais nitidamente colocada, como está sendo feito agora, traz também algumas dificuldades nas votações, mas nada que alige a boa governança do Brasil. Na última sexta-feira, o ministro do Supremo, Celso de Mello, divulgou um vídeo, que foi o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, recheado de polêmicas e também alguns palavrões, enfim, e tudo mais. Como o deputado viu a divulgação deste vídeo por parte do STF e os impactos que ele tem na questão política? Nós vimos, na verdade, ouvimos e assistimos o vídeo com a maior tranquilidade, porque sabíamos da decência do presidente Bolsonaro e da sua lealdade à população brasileira. Mas aquilo ali serviu de forma indireta para praticamente escancarar, como eu disse, o respeito e a fidelidade do presidente Bolsonaro para com a população brasileira e para com o interesse público. Porque nós notamos ali palavrões, altercações, até a elevação da temperatura nas discussões, mas algo próprio de uma equipe que está ali trabalhando, buscando soluções para o país, né? Mas nenhum momento há, e isso é talvez o fato positivo, o fato relevante no vídeo, nenhum momento há ali infrações penais cometidas, crime de responsabilidade por parte do presidente ou de algum ministro, e, sobretudo, não há ali em nenhum momento traições, porque nós brasileiros, infelizmente, vimos de governos que só faziam trair a população brasileira, né? Diziam uma coisa em público e intramuros faziam bem diferente. E com a divulgação para o mundo inteiro, porque hoje com a internet esse vídeo foi divulgado aqui, mas em todos os lugares do mundo as pessoas assistiram o teor de uma reunião ministerial com questões de Estado, inclusive. Mas ficou claro que, muito embora há ali palavrões, até
palavras chulas colocadas, mas isso aí não interfere em nada na ética e na decência da República. Mas deputado... mas não há ali nenhum momento, né, como eu disse, deslealdades, traições, corrupções, como isso numa reunião fechada. Mas o deputado considera próprias algumas falas de alguns ministros, por exemplo, como a do ministro da Educação, que defendeu prisão dos vagabundos do Supremo Tribunal Federal, ou da ministra Damares, que falou de prisão de governadores e prefeitos, ou até do ministro Ricardo Salles, que disse, vamos aproveitar que a imprensa está cobrindo o Covid e vamos passar a boiada na legislação. O deputado considera esse tipo de manifestação própria? A consideração que eu fiz é que no vídeo ficou escancarada a defesa que o presidente Bolsonaro e seus ministros fazem da sua excelência o povo brasileiro. Agora, todas as falas ali, né, inclusive dos ministros que o senhor citou, não passam de críticas, né, algumas delas até tomadas de uma retórica para tornar mais enfática suas falas, mas mais do que críticas ao sistema, mais do que considerações até altercadas, ou seja, com a pressão mais elevada, não há ali. Mas o ministro não foi educado. Bem, aí é uma questão individual de cada ministro de ser educado ou não ser educado. Agora, mais uma vez, não há ali qualquer infração penal. Eu tenho 23 anos de Polícia Federal, sei muito bem classificar o que é crime e o que não é. Não há ali, em nenhum momento, infrações penais cometidas, crimes de responsabilidade, em especial, isso sim cairia como uma bomba, não há em nenhum momento traições, deslealdades, infidelidades com os nossos representantes para com o povo brasileiro. Aproveitando que o deputado comentou que possui 23 anos de Polícia Federal, esse vídeo está no contexto de uma investigação que se refere à suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Como o deputado avalia essa acusação do ex-ministro Moro de suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal? Nós já, no primeiro momento em que o ex-ministro Moro fez a sua entrevista demissionária, dizendo que estava saindo porque havia interferência e tal, eu considerando a minha experiência, e eu sou policial federal e sou licenciado, eu não estou reformado, não estou aposentado, eu volto à PF, tenho minhas relações todas dentro da Polícia Federal, sabia que o que ele estava dizendo ali era, infelizmente, porque afinal de contas, o juiz Sérgio Moro foi um cidadão brilhante na Operação Lava Jato, mas como ministro da Justiça ele foi uma grande decepção, e a saída dele daquela maneira, dizendo que havia interferência, quando nós sabíamos que não tinha interferência, não havia nenhum tipo de ingerência ou intromissão. Os depoimentos de todos os delegados, os depoimentos inclusive do chefe da PF, o delegado Valeixo, todos os depoimentos confirmaram, né? Então nós vimos ali que primeiro havia um exagero do ministro Moro, havia também imbricada nesse processo uma questão de vaidade, que está muito flagrante, havia uma vaidade muito grande do ministro que queria comandar todos os postos do Ministério da Justiça, trazendo inclusive uma equipe fechada de Curitiba, algo que nós nunca tínhamos visto, e lá em janeiro do ano passado nós chamamos a atenção, né? Primeira vez que o ministro da Justiça vinha com um grupo fechado, né? Tendo policiais federais, policiais rodoviários federais, membros de outras instituições bons, confiáveis em outros estados, mas não, ele exigiu que fosse só de Curitiba, né? Então, infelizmente, né, o juiz Sérgio Moro, que foi um gigante como operador lá da 13ª Vara, foi uma enorme decepção com o ministro da Justiça, e agora, né, com o desfecho do vídeo publicado, né, divulgado, vendo que ali não havia nenhum um interesse não republicano, na minha visão temos que virar essa página e focar na solução dos problemas, dentre eles os problemas econômicos, os problemas de manutenção dos empregos, e o caso aí da indústria calçadista é um exemplo flagrante. O deputado também trabalhou na questão de soltura de presos, enfim, quais foram as suas ações nesse tema, deputado? Nós percebemos aí que com a crise de saúde, né, começou a haver
um desencarceramento em massa no Brasil inteiro, né? Vários juízos solicitados, nunca de ofício, sempre solicitado por advogados ou por defensorias públicas pedindo solturas de presos em razão do risco de contágio, que não era nem a contaminação, né? E aí chamou a atenção, porque nós, num momento de crise, só que nós não podemos ter é uma crise de segurança pública, né? E o DEPEN, que é o Departamento Nacional Penitenciário, fez um levantamento, isso já há 30 dias, há um mês atrás, agora o número deve estar bem maior. Levantou que mais de 30 mil presos já tinham sido colocados em liberdade no Brasil sob risco de contaminação. O argumento era esse. Então, apresentei um projeto de lei que busca, nesse momento de crise só, até que a pandemia seja controlada, nenhum preso seja colocado em liberdade no Brasil ou transferido para a prisão domiciliar em razão do risco de contaminação, né? Esse projeto está aqui na Câmara, também aguardando votação. Ele teria uma validade determinada, ou seja, seria uma norma com tempo, com termo final, porque ela valeria só enquanto a pandemia estivesse ativa, né? E vimos aí alguns casos até que chamaram a atenção de presos, inclusive faccionados, presos que pertenciam a facções, que eram líderes de PCC, de Comando Vermelho, enfim, colocados em liberdade, colocados em prisão domiciliar, e no mesmo dia, quando a polícia, no caso, esse evento foi no Paraná, quando a polícia recebeu notícia de que o preso não estava mais na sua casa, foi lá e realmente não estava, um preso perigosíssimo, colocado em liberdade, sabe-se lá em que condições, e sumiu, desapareceu, né? Então essa é uma preocupação que nós temos, né? Evitar que nesse momento de crise, de pandemia, presos sejam colocados em liberdade, né? Causando aí duplos prejuízos, porque nós já estamos com as pessoas enclausuradas, em quarentena, né? E aí nós vamos colocar na rua presos que se estão dentro do regime prisional porque cometeram algum mal à sociedade, né? Então, colocá-los em liberdade nesse momento seria penalizar duplamente a sociedade. Perfeito. Deputado, obrigado pela participação aqui no programa e nós estamos sempre à disposição, tá certo? Obrigado, um abraço ao nosso apoiador Sinclair, que mora em Itaquara, outros amigos aí de Itaquara, e nós tivemos com o doutor Morassuti aí em Itaquara, e tivemos a oportunidade de encaminhar uma emenda para o hospital Bom Jesus, uma emenda de R$400 mil, né? Proposta, inclusive, já está empenhada e deve ser entregue ao hospital ainda no primeiro semestre. Então, sempre para mim um prazer falar com os taquarenses. Perfeito. Obrigado, deputado. Um grande abraço. Obrigado. Este o deputado Sanderson, ele que é do PSL aqui do Rio Grande do Sul, também vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, conversando conosco na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara. Vamos para um rápido intervalo, em seguidinho retornamos.